peux allumer les chandeliers quand tu voudras, et tu peux l'éteindre quand tu veux, mon Jésus. Tu en places les bornes déterminant la durée du service, parce que tu en es les créateurs et les propriétaires. Sois loué, oh mon Dieu. Tu peux allumer les chandeliers quand tu voudras, et tu peux l'éteindre quand tu veux, mon Jésus. Tu en places les bornes déterminant la durée du service, parce que tu en es les créateurs et les propriétaires. Sois loué, sois exalté, le maître des esprits est celui de mon âme. Entre tes mains, je suis comme de l'argile, auprès du potier, fais-moi ce que tu veux. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Merci. Obrigado. Pouvez-vous s'il vous plaît? Sentemos-nos, por favor. Je vais tirer sur mon na casa. E aplaudimos fortemente o nome do Senhor Jesus Cristo. Jean chapitre 11. João capítulo 11. Nous sommes dans le verset 32. Começamos por versículo 32 qui est dans le verset 35. até o versículo 35. Se a mãe vai fazer isso, o tableau na porta. Se tivermos o meio, a possibilidade que nos coloque no quadro. Je dis au nom de Jésus. Amém. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Tendo, pois, os judeus 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il: Viens et vois. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jésus pleura. Parole du Seigneur. Amém. Que Jesus chorou. Qui est dans le verset 36. Qui est dans le verset 37. Versículo 36 a 37. Sur quoi les Juifs dit: Voyez comme il l'aimait. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. Et quelques-uns d'entre eux dit: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Merci beaucoup. Muito obrigado. Ora pambora moko. Deus te abençoe a cada um de vós. Ora pambora moko. Deus te abençoe a cada um de vós. Nous associons esse maman na porta do. Estamos outra vez felizes por voltarmos a nos encontrar. E Zambia a salir sobre uma graça. E Deus fez-nos realmente a graça. A perceber seu souffle. Deu-nos o fôlego. A perceber seu mouvement. Deu-nos o movimento. A perceber sua existência. Deu-nos a existência. E nous sommes là. E nós estamos aqui. Je crois que nous avons 46e jour. Creio que hoje é o 46º dia. Parce que nous continuons. Porque estamos continuando. Aqui no dimanche. Conforme falamos domingo. Toujours le temps de prières intenses. Continuamos sempre com o tempo de oração intensa. Des exhortations. De exortações. Toujours que nous n'avons mois d'août. E vamos
até a dúvida, qui nous a 8e mois, até o 8º mês de agosto, c'est dans gauche de l'année, até conforme Deus nos conduzir, et je crois que nous vamos passer encore de très bons moments. e creio que viveremos bons momentos. Et tu vas dire que tu changer moi système ok, Dissemos que mudamos um pouco o sistema pour te permettre de bander comme ça sur salaka, batekaka, para permitirmos também aos outros irmãos que vendem, que trabalham, pour récupérer moi temps où voilà qui est bien enfermé. para que possam recuperar o tempo que estávamos aqui concentrados. Cette semaine tu auras mardi vendredi, Por isso é que esta semana teremos terça e sexta-feira na dimanche, e domingo. semaine prochaine tu auras mardi vendredi, A próxima semana também teremos terça e sexta-feira na e dimanche, domingo, bien acima, tu vas bander tu vas candidat encore, para que depois então possamos saber o que fazermos, pour entrer pour accentuer encore le sang dans la dimension. a fim de sabermos acentuar outra vez a oração na dimensão desejada. Et nous disons toujours que Zambé a na mission là. E nós dizemos sempre que Deus está conosco Pe Zambé a répondre moko na moko selon les kusa ba. e Deus está a responder a cada um de nós conforme a maneira como nos aproximamos diante dele. Je crois que les lots toujours sur Jésus plaira. Hoje creio que falaremos sobre a questão de Jesus chorar, Parce que toujours va sur la résurrection de Lazare et toutes ses facettes. porque estamos a falar da ressurreição de Lázaro e todas as suas facetas. Aussi pour comprendre que déjà l'arrivée de Jésus le 4e jour Nós já compreendemos sobre a chegada de Jesus ao 4º dia et na makambo bon mama qui na semana. e as coisas que se ocultaram por detrás daquele dia. Tu comprends que déjà l'intercession de Marthe et E já compreendemos sobre a intercessão de Marta e de Maria. que tu comprends que les problèmes a question Jésus a tout dit. E também já compreendemos a questão da pergunta feita por Jesus: Où l'avez-vous mis? onde o puseste? Onde o puseste? Bochi wapi? Onde o puseste? Tu sais que l'intercession a te voulu pour me magasin ici pour te. Nós dissemos que a intercessão da Marta não poderia levar à ressurreição de Lázaro. Maintenant Maria est qui a se prosterner devant le Seigneur. Mas quando Maria veio e prostrou-se diante do Senhor, Et le Seigneur a dit qui bochi wapi? foi assim que o Senhor reagiu perguntando: aonde o puseste? Nous avons insisté pour tel ça que Nós continuamos insistindo para mostrar que, même dans notre manière de s'approcher par Zambé, mesmo da nossa maneira, ao aproximarmos de Deus, attitude na biso peso compter. a nossa atitude também conta. Parce que le Seigneur arrive à sonder même la profondeur de nos cœurs, Porque Deus, Ele sabe sondar a profundidade do nosso coração, de manière à ce que nous sommes toujours les gens dans biso. de modo que tudo quanto a gente faz sair da nossa boca, Il faut vraiment des reflets à autre sentir na kata bitema. seja realmente o reflexo daquilo que nós sentimos em nosso coração. C'est pas dire que aux autres poussent en devant Dieu dans la prière, Não quer dizer que você, estando a aproximar-se junto de Deus na oração, ou ils ont un motema makambo susu, e que trazes outra coisa no coração, ou ils ont m'appellent monoko makambo susu. e aquilo que sai da sua boca seja outra coisa. Une telle façon à pousse à pas Zambé aux yeux De uma tal maneira de aproximar-se diante de Deus, não alcançarás nada. Mais il faut que mon s'approcher dans Zambé, Mas é preciso que a pessoa que se aproxima de Deus, allier le sentiment où ça va gata motema na ele. então que ligue os sentimentos que estão dentro do seu coração Na malobezo ni mwana monoko na ele, com as palavras que saem da sua boca, ezala identique. que sejam Et idênticos. c'est de cette manière-là que Dieu va agir. E é desta maneira que Deus agirá. Pour la part de la Bible, Deus que vos abençoe. c'était vraiment des bons moments. Foram realmente bons momentos. Et je crois que si on est progresser toujours de cette forme-là, E creio se continuarmos a progredir desta maneira, il y aura de grandes réponses que le Seigneur va faire à Kata Makamboto. haverá de grandes respostas que o Senhor nos dará dentro dos nossos problemas. Notre souci ne se limite pas seulement que tous auront aboué bien ensemble, A nossa ansiedade não se limita somente em alcançarmos o conhecimento das questões de Deus, mais il faut que tout le monde que bon exemple dans notre vie. mas também de vivermos a glória de Deus em nossa vida. Alors, toujours pour la menace sur Jésus
plaira. Papa, comment que Jésus plaira? Agora estamos a falar da questão de Jesus chorou. Pour la bande de Bazapo Koma. Para aqueles irmãos que estão a escrever, Est-ce que Jésus plaira ou ils appellent enseignement la carte Namo? será que este Jesus chorou? Dentro dele tem algum ensinamento? Oui. Nós dizemos sim. Jésus plaira. Jesus chorou. Ils appellent enseignement la carte Namo. Tem por dentro um ensinamento. Parce que vous appelez fois Jésus est là. Porque esta não é a primeira vez que Jesus chora. Ils appellent la texte sous Jésus est là. Existem outros textos onde Jesus chorou. Par exemple, dans Luc chapitre 19, Por exemplo, no Lucas capítulo 19, lorsqu'attendait qui Jérusalem, quando olhou para Jerusalém, on a vu que Jésus est là qui Syrie. foi dito que Jesus chorou sobre Jerusalém. Puis on a vu que ceux qui voyaient que Macambo est là qui lié la paix. E depois disso, se soubesse as questões ligadas à paz, Puis vous comprenez que le temps de la visitation, e que se tivesse compreendido o tempo da visitação, ninguém gosta de Macambo e sai gosta da outra. não teriam feito o que estavam a fazer. Parce que quand les lois ont la paix devant Jérusalem, Porque o choro que ele manifestou em Jerusalém ils appellent la signification. também tem o seu significado. Quand on va sur la dévotion à Lazare, E quando chora diante da tumba de Lázaro, ils appellent la signification. também tem o seu significado. C'est ça ce que nous allons maintenant étudier. É isso que nós vamos estudar. Dans les disciples, E eu digo-vos o seguinte: Zambé a commis pour les latter. Deus não pode chorar, Parce que Jésus-Christ était Dieu fait chair. porque Jesus Cristo foi Deus feito carne. Zambé a commis pour les latter sans la cima pour les anaïs bombarder. Deus não pode chorar sem que por detrás do seu choro oculte um ensinamento. Les analités en cima. Tem um ensinamento por detrás. Avant de définir Jésus, selon la Bible, Quero antes de definir o choro de Jesus segundo a Bíblia, parce que nous voulons que l'écriture s'interprète dans nos yamons. porque nós queremos que a Escritura se interprete a si mesma. Parce que quand Jésus pleure, Porque quando Jesus chora, les juifs qui étaient là, os judeus que estavam on lá appelle ça sens, il y a pleure à Jésus. deram o sentido do choro de Jesus. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a poussé Jésus à aller là. Quer dizer, alguma coisa levou Jesus a chorar. Mais il dit, tous les commis, on va appeler ça interprétation à Jésus, toute définition à Jésus, selon les juifs pour l'année. Mas quero, antes de darmos a interpretação dos judeus pelo choro de Jesus, Mais après cette interprétation, il y a Bato Mayele, selon qu'on est là. dar a interpretação dos sábios segundo o choro. On est content de là sur Ecclésiaste chapitre 3, Vamos ler o Eclesiastes capítulo 3, dans verset 4. no seu versículo 4. Ecclésiaste 3, verset 4. Eclesiastes 3, versículo 4. Ça va moi rapidement. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Ok. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ok. Un temps pour pleurer, Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saudar. un temps pour pleurer Tempo de chorar et un temps pour rire. e tempo para rir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Tempo para chorar, tempo para rir. Un temps pour se lamenter, Tempo para lamentar-se, un temps pour se lamenter tempo para lamentar-se et un temps pour danser. e tempo para dançar. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Tempo para lamentar-se e tempo para dançar. Ça, c'est ce qu'un prophète a dit. É isso que o profeta disse, Le prophète Salomon. o profeta Salomão. Ils ont un temps pour là. Ele disse: há tempo para chorar Ils ont un temps pour secar. e há outro tempo para sorrir. Ils ont un temps où il y a pour gagner ma casse. Há tempo de gritar alto Puis ils ont un temps où il y a pour bina. e há tempo para saltar, C'est-à-dire, dançar. la vie de l'homme et se résume à deux. Quer dizer que a vida do homem se resume em duas coisas: Soit aux pleurer, ou estás a chorar, soit aux se lamenter, ou estás a lamentar-se, soit aux rire, ou estás a sorrir, soit aux danser. ou então estás a dançar, Soit aux un moment de chagrin, ou estás no momento de tristeza, soit aux un moment de joie. ou no momento de alegria, Soit aux un moment où vous pleurer, ou estás no momento de chorar, soit aux un moment où vous sourire. ou então estás no momento de C'est sorrir. ça que vit à mon É assim a vida do homem. Et É. là, Batamaï, Os sábios disseram assim: Balobi Kolela,
dizendo que chorar eza expression ya chagrin, é a expressão da lamentação, eza expression ya douleur. da dor, Donc c'est-à-dire que tristeza. soki mutu aza na passe na motema, Quando a pessoa sofre no coração, aza na chagrin na kati ya motema na ye, está triste no seu coração, aza na makambo oyo etouche elekeli ye, tem as coisas que tocam o seu coração que aexprimaka yango par de pleurs, par de larmes. ela exprime através de choro, através das lágrimas. Donc ntango azolela wana Quando ele chora, eza expression eloko azosentir na kati. é a expressão da coisa que ele sente por dentro. Il arrive aussi des fois Certas vezes moto acontece, mpe akoki kolela me azoplere de joie, a pessoa pode chorar, mas isto é chorar de alegria. mais généralement Mas, geralmente, baplere mingi ezalaka lie na chagrin mpe na douleur. a maioria parte dos choros estão ligados à tristeza e à dor. Donc lorsque moto azosentir que quelque chose oyo azalaki na yango to oyo azalaka to alingaka eza susu te ememaka motu mpe na moment moko ya bachagrin ya badouleur mpe ya baplere. Quando a pessoa constata que a coisa que ela amava, que ela gostava tanto, já não está em seu poder, essa coisa pode levá-lo a chorar, a lamentar-se, a entristecer-se. Donc c'est ça kolela. É isto o significado do choro. Si Jésus même azolela awa, Quer dizer, assim que Jesus chorou, soki otangi na écriture omona ke se lermos na Escritura, veremos que, ata ndenge Martha ayaki mesmo que a Marta tenha ase sido, présenté debout devant le Seigneur apresentou-se de pé diante do Senhor, etouchaki Seigneur te. não tocou o Mais Senhor, ntango Marie azoya mas quando Maria veio, ase prosterné devant le Seigneur ao prostrar-se diante do Senhor, abandi olela começou a wana chorar. bajuif oyo bazalaki pembeni na ye. E de modo que os judeus que estavam ao seu lado, Cela ememaki Jésus Christ e isso levou Jesus Cristo nayoka mpe chagrin wana, a sentir também aquela nayoka tristeza, mpe douleur wana, sentir também aquela dor, exprime yango mpe par le plaire. exprimindo também esse sentimento por meio do choro. nalobi oyo eza définition ya bato ya mayele. Essa é a definição dos sábios. siko tozongi kuna na définition ya bible, Agora voltamos aqui na definição da c'est-à-dire Bíblia. nazozwa définition sikoyo ya bajuif ntango bamoni Jésus azolela. Quer dizer, vou tomar a definição dos judeus quando viram Jesus a chorar. nazokende na yo malembe mpo comprendre likanisi eza nini. Estou a andar contigo devagar para compreenderes o pensamento. tokokoma koto ozolinga tokoma wana, mais allons-y d'abord là devant. Chegaremos lá onde você quer que a gente vá, mas vamos chegar Yoka, lá também. regardez comment est-ce que les juifs passent pour interpréter les pleurs de Jésus. Olhem como é que os judeus interpretam o choro de Jesus. Tozongi na verset 36, Jean 11 verset 36. Voltamos no João 11, versículo Tozongi na 36. verset 35, ok na verset 36, ndenge bajuif bazointerpréter. Voltemos no versículo Donc, Jean 35. 1, le pleurs de Jésus, selon les juifs, 1, les amis, O choro de Jesus segundo os judeus, selon les juifs, 35 a 36. les amis, Jésus pleura, oui, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. ok. Jesus chorou, disseram, pois, os judeus, vede como o amavam. Donc, c'est-à-dire, Zéran, papa, malembe, mbamute, malembe, tobe malembe, Vamos andar devagar. peut-être que na wapi malembe. Não estou a ver, também estou a andar On a devagar. besoin de big so na bina chaba vitesse. Porque eu vos disse se aplicar a velocidade. Na constater que tona bandeko ebele ba yesika mingi. Mas como constatei que temos muitos novos Il faut irmãos, tous habituer bango na langage. então temos que habituá-los à linguagem. Na te na compétition depo révélation to na mebele. Não estou a pregar em competição porque temos muita revelação. Mais na te na souci ya yo kola, okoma pe o rejoindre ba groupe ba lusuni ba ya. Mas eu prego com essa ansiedade de ver você a crescer, atingir o nível dos outros irmãos onde se encontram já. Plus on a le souci ya édification. Quanto mais temos a ansiedade da edificação, Ah, na te na te na banda depo libanda so na te daga. Ombre, c'était Christ. Ombre, c'était Bonaboy. Ombre, poso ko italien, so buga italien, so sa italien. Ah, não te ya bon. lá fora eu prego desta forma. Isto é sombra, é Jesus Cristo. Isso aqui. Se você cair, partir a perna ou partir qualquer coisa, o problema é seu. Mas aqui não prego assim porque estou dentro de casa. Il y a une définition à la juif. Tant que Jésus a dit, Escuta a definição de José. regardez comment il l'aimait. Quando viram Jesus a chorar,
disseram logo: vê como é que ele o amava. Yo retenir kaka comment il l'aimait, tu expliquer moi. Você Quelle retenha, définition moi? retenha isso que os judeus disseram: vê como o amava. Quem que c'est avant Jésus il dit bon tala nenga bana o ningaye. Alguns dos judeus, quando viram Jesus chorar, disseram: vede como o amava. Donc selon les juifs qui étaient là, Segundo os judeus que estavam ali, Jésus en pleurant, il exprime son amour na égale à Lazare. Jesus, quando chorou, estava a expressar, a exprimir o seu amor em lugar de Lázaro. L'amour Foi chamado o choro, amor, Lazare. em relação a Ça Lázaro. c'est sur la deuxième version du ballet. Na segunda versão, L'interprétation sur les amis. a interpretação dos judeus, Il y a pleure à Jésus. do choro de Jesus. Et quelques-uns d'entre eux disent, Ok. lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, Continue. ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Ok. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Voilà. Donc, deuxième explication, on est là. A segunda explicação do choro de Jesus. Voilà comment il l'aimait. O primeiro grupo interpretaram e disseram: vê como é que o amava. Donc, si Jésus est là, Quer dizer, o choro de les Jesus. juifs disent que bolingo. Os judeus interpretaram e disseram que era amor. Voilà groupe moment. Aí um grupo. Son groupe nous a interprété ce groupe. O outro grupo também interpretou. Comme les gens là, Disseram que aquele choro significa ele que abriu os olhos ao céu. Não podia impedir que Lázaro morresse. Ele que abriu os olhos ao céu não podia ser capaz de ressuscitar Lázaro. Je ne sais pas si vous entendez. Não sei se estão a compreender. Ele que abriu os olhos ao céu não podia impedir que Lázaro morresse. No nosso vídeo, ele que abriu os olhos ao céu não pode fazer com que Lázaro ressuscite. Estão a ver a coisa que eles estão a dizer? Resume o calendário da Bíblia. Ele que abriu os olhos do céu não podia impedir que Lázaro morresse. Nous avons deux temps où ils Nós temos dois tempos aqui, mais nous allons expliquer ça. mas vamos explicar isso. Parce qu'il y a un monde, ils ont résumé les pleurs de Jésus. Jésus pleura. É isso que resume o choro de Jesus. Ils ont résumé là et l'autre voilà. É resumido por essas duas questões. C'est quoi? Bandeko. Agora, irmãos, Yesu amo sapoli. esse Jesus que é profeta Aleli. chorou, Mais la personne qui sont ni mort là où il y a mas nos foi dado a explicação que é esta. mais avant de comme wana, Mas antes de chegarmos aí, nous sommes là dans mon question. voltemos um pouco para trás. Salomon, avant le babou. Salomão disse-nos o Sabe, seguinte: essa na tambo você para pleurer. disse que há um tempo que é para chorar Essa na tambo você para rir. e há outro tempo que é para Essa sorrir. na tambo você para se lamenter. Há um tempo que é para lamentar. Non, papa, vous avez bien dit. Comment peut-être bien, c'est très important. Ah, bah, lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Quand on a ouvrir les yeux, ben, on va comprendre le thème. Comment prendre l'attention de Ele que abriu os olhos ao cego, il y a un fond là qui mise sur l'aveugle. ele que abriu os olhos ao Après, cego, ça a dit que Lazare a coupé. não podia impedir que Lázaro morresse. O tchê tá pondo interrogação na sua cara. Isso é très important. O tchê tá pondo interrogação. Ponto de interrogação aí. Parce que na minha definição da Bíblia. Porque há bastante a definição da Bíblia. Eu estou pensando, eu amo que estou pensando lá quando eu penso ideia. O que estamos a dar do mundo é só para levarmos a ideia. Mas a Bíblia les aprendar que é só no Mas o que é da Bíblia é que é verdadeiro. A explicação que dá é só no. A verdadeira explicação é da Bíblia. Escuta, remarque. Remarquemos. Salomão eles na tambo para pleurer. Salomão disse: há um tempo para chorar, Eles na tambo para rir. há um tempo para sorrir, Eles na tambo para se lamenter. há um tempo para Eles lamentar, na tambo para dançar. há um tempo para chorar. C'est ça que Salomon ça para résumer. É isso que Salomão resume. Na ninguém compreende bem. Eu quero que compreenda o seguinte: Na sua licaníssimo para andar com Abraão. toma um pensamento na casa de Parce Abraão. que makambo Salomon le bien
As coisas que Salomão falou aqui emonana mpe na ndako ya Abraham. apareceu também na casa de Abraão. Parce que na ndako ya Abraham Porque na casa de Abraão ezali na ntango ozali lokola ya koplere, houve um tempo que era de choro ezali na ntango ozali lokola ya kosela e houve mote, um tempo que foi de lamentar. mais eza na ntango oyo Mas houve um tempo ezalaki mpona korire que foi de sorrir mpe ezalaki mpona kodanse. e foi também de dançar. Regardez, soki omi na Genèse omona quelque part, Se chegar no Gênesis, veremos em alguma parte. lorsque Abraham azomona ke aokota te, Quando Abraão viu que não estava nascendo, azwaki son serviteur pegou seu servidor, Eliezer de Damas, Eliezer de Damasco, apresentaki liboso ya Nzambe, apresentou-lhe diante de Deus. alobi Nzambe, Disse Deus: est ce que ngai mpena na kokulega boye será que Deus, eu irei só assim? nakozala na mwana te? Não terei filho. Nzambe ayebisa yabi te, Deus disse: não. Eliezer te, Eliezer não. mais eza na mwana moko akomema na kati ya baentrai na ye, Mas há um filho que sairá dentro das tuas entranhas. ye akozala héritier. Ele será o herdeiro. Parce qu'en réalité, on n'établit pas maître dans la maison, chef de la maison et l'étranger. Na realidade, não se deve estabelecer alguém como dono de casa, um estrangeiro. Bachaka, un fils né, Mas se coloca um filho un nascido, fils des entrailles. um filho das entranhas. Parce que mwana oyo awuti libanda to oyo bazwi, Porque o filho que veio de fora, que se tomou como oyo na estrangeiro, botamité, aquele que não nasceu, ozalaka na difficulté ya kobatela famille bien. vai ter dificuldade de guardar bem a família. Nazosa bino frère, soki makambo nzambe ezobeba lelo, Digo-vos a verdade, se as coisas de Deus estão a estragar hoje, eza parce que makambo nzambe baétranger bakoti ebele. é porque muitos estrangeiros entraram nas coisas de Deus. bato bandima mpenza ke babotama lokola bana baza mike, As pessoas que aceitaram nascer como filhos são poucos. bango kuna babotami mbala mibale bandimi mpenza lilakisi mpenza ezwa bango na se elakisi ekonza bango ekotisa bango na mai echange bango ti bakoma mpenza na tisala esengeli baya moke. Aqueles que aceitaram nascer de novo, serem levados do princípio a entrar na água e poderem crescer, esses são poucos. Et dans l'assemblée des saints à temps de la fin, E a Assembleia dos Santos do Tempo do Fim, pour la consécration comme soma marango na kwanza, onde a consagração é comprada em dinheiro, on tient bato maboko parce que on veut avoir beaucoup d'enfants. onde as pessoas são impostas as mãos porque precisam ter muitos On tient filhos, bato maboko d'abord sombi costume na sapato. aonde para se impor as mãos tem que comprar um fato e sapato, Après la semaine on bongisi enveloppe. depois prepara um envelope. Mais pourtant ça makambo, il n'a même pas une goutte à ministère na kati na ye. Mas a pessoa que está a fazer essas coisas, dentro dele, nenhuma gota do ministério se tem. On tient mutambo même na liteya, azoko kata mukiti. Por isso, uma pessoa que no ensinamento não consegue nem um pouco, Cependant que il a été établi d'abord ministre pour la parole. enquanto que a pessoa é estabelecido ministro para a palavra, Ministre pela palavra. azanga mbanga papa maringo na Bíblia tia ozala te. É verdade, o ministro que não tem queixo, na Bíblia nunca existiu. ezalaka pamba te ke sacrificateur baprévoyaka befo aliaka mpe mashua ezalaki pamba te. Não foi em vão que o sacrificador foi preparado para comer o queixo, o Parce que maxilar. le ministère eza mpe lie na mbanga. Porque o ministério também está ligado ao maxilar. okishano obengama na mosala ozanga mbanga. Não pode ser chamado ao serviço enquanto não tiver o maxilar, Parce o que queixo. Samson po aboma Porque Sansão, para matar, afilistin après avoir kokata basika azalaki nango os filisteus, depois de ter rebentado as cordas que o prendiam, ekomaka ramase kaka mashwar dan asalela mosala. ele só teve que apanhar o queixo do jumento para com ele trabalhar. Parce que bavictoire nyonso nzambe azozwa lelo azozwa yango par le ministère, par la parole. Porque todas as vitórias que Deus alcança hoje é por meio do ministério, por meio da palavra. akomi mwana te Agora, aquele que não é filho, aza nanu mopaya, ainda é il a estrangeiro. encore la nature babylonienne, Ele ainda tem a natureza il a encore babilônica. des allures pentecôtistes, Ela ainda tem os il a sentimentos encore ses pentecostais. enseignements des groupes de prière, Ela tem esses ensinamentos de il a grupo de encore ses oração. pratiques de l'extérieur. Ela tem essa prática do exterior. Alimi kozonga mwana te Ela não quer voltar, não parce quer que ser filho. bokonzi ya nzambe eza mpona bato bandimi babota balokola bana. Porque o reino do céu é para aquelas pessoas que aceitam nascer como filhos. sokoma makambo ngai nakamwaka É verdade, bango Pai. na mutu Vermos ti uma pessoa akomi azomodere na l'église de saint até que está a moderar na igreja dos santos, mena bateme ya bima mas com o batismo de Bima. azomodere na l'assemblée de saint Está a moderar na Assembleia dos mena Santos bateme ya pentecote. com o batismo de tala Pentecostes. soki nakei na rigueur réalité Se for
no rigor do Même pour Islamismo. ça não tem que sambela por não devo para mulher mas before na iba bater na aí. Mesmo para dizer ao pregador, ore para esse irmão, para o espírito impuro sair, tem que conhecer Então, sobre quando isso. eu como até não bater, tu pensa o cheiro te é isso. Do ponto de vista que sambela por na freira da febre na aí, foto ia bater e tem para dizer de que ele bater. Para não dizer que para pregar aqui, ter um lugar no altar, temos que ver ainda aquele que está ali, para dizer que orar para aquela pessoa que está doente, temos que ver sobre Il y a des isso. gens qui négligent de telles choses. É verdade, há pessoas que negligenciam essas Par coisas exemple, engager les étrangers dans les choses de Dieu. e estão a estabelecer estrangeiros nas coisas de Zona Deus, mutu abatela kandako très bien, eza mutu abotama. enquanto que a pessoa que tem a capacidade para proteger a casa muito bem, é a pessoa que nasceu C'est qui aí. est sorti des entrailles. Esta pessoa que saiu das Il entranhas, abatela mboka très bien. ele que vai guardar bem a cidade. Ah, Muito bem. Deixa eu dizer, Mas nós bebe balão por aí. as palavras de Deus estão a estragar hoje por quê? Vamos ensaiar. Hoje dizem o que que faz também? Vamos ensaiar. O que que faz? Chega lá com uma data para igreja. Vamos ensaiar. Se a irmã vestiu-se mal, está na igreja, o que Chega aí, que tinha da mexe, chega aqui. Vamos ensaiar. a irmã vem com as suas perucas, suas postiças, Se na o que conta que que faz? da bicho, tô dizendo, vamos ensaiar. A irmã pode trazer quantidade de joias aqui dentro e pergunta o que que isso faz? Vamos ensaiar. Isso faz o quê? Vamos ensaiar. Então só usou uma vez, faz o quê? Mas cada um pai. É porque uma Mas estrangeira, essa pena mora mboka wana. mas aquela que é filha daquela cidade, Trabalha cara sentido que mboka na esa la bien. ela trabalha ou ele trabalha no sentido de que Não a sua pode cidade, ser o seu país sucia esteja para bem. mwanzambe esa la bien fosa la mutu abotama. Por isso, para ter essa ansiedade das coisas de Deus, tem que ser uma pessoa que nasceu dentro da casa. Malheureusement, papa Marcão, Sim, pai. écrit qu'il fait comme ça. É verdade, pai. Acte chapitre 20, verset 20. Essa escritura tem que se Après, cumprir. après moi, il va s'introduire. É, ele disse que depois de mim se introduzirá, Il va se glisser dans ces choses ici. haverá pessoas que vão se infiltrar Nous nessas sommes coisas. comme des loups ravisseurs. Eles serão como lobos Qui viendront devoradores. pour détruire l'héritage de Dieu. Estão ali para destruir a herança de Parce Deus. que nous tellement de parler trop infiltrés dans le bazar banaté. Porque de hoje, de tal modo que as pessoas se introduziram gente que não são filhos, Des mercenaires. mercenários, Abanega na dengue. pessoas de todas as espécies. Regardez la destruction que nous avons. E hoje vês a dificuldade que temos. Traz com a destruição da nossa casa. Vê a destruição que temos nesse Mais serviço. au moins, on te demande Néhémie. Vamos ver uma pessoa como Neemi. Néhémie, à chaque fois, on va dans la Juda. Neemia, todas as vezes que as pessoas vinham de Judá, Só que baillé. quando chegasse, Néhémie, on va dans la information. Neemia era obrigado a colher as Alors, informações. Ele perguntava sempre em que estado deixaram a nossa cidade. Como é que deixaram a nossa cidade lá? Parce que la raison était quoi? Porque o motivo era qual? Néhémie voulait que Mboka na Israël, Neemia se preocupava que as suas parce que cidades estivessem bem, Mboka wana, porque aquela eza terra place oyo bakundaka papa na Israël. é o lugar onde se encontra a sepultura dos seus Il y a des pais. choses même que les choses ne vont pas bien là-bas. Por isso, quando as coisas não vão bem lá, Ceux qui même apparaître devant le roi, quando ele se apresentava diante do apparaître rei, pour apparaître avec tristesse. ele se apresentava com tristeza. Pourquoi avec tristesse? Por que com Parce tristeza? que la ville, Porque a et cidade, si quand bakundaka papa na Israël, o lugar onde se encontra a sepultura dos seus pais, les Israéliens ont un problème. é verdade que estava com um problema. Essa passe na motema. Nós dói-nos o coração, Como na verdade é um santo, toba santo. vemos o santo ou Les os gens qui santos, étaient censés défendre la vérité, as pessoas que são chamadas a defender a verdade, mais les loyaux, mas hoje avec toute forme de légèreté, são todas pessoas simples. Sim, sim. regardez comment est-ce que l'évangile est que devait. Agora olhe como é que esse evangelho está dado. Mais Néhémie, Mas à Neemi, cause de l'amour, por causa et do de amor, l'attachement aux amour, aquela ligação Na que vida ele aí. tinha da sua cidade, jamais il va permettre ça. ele não podia permitir Parce isso. qu'avoir Jérusalem comme une ville, c'est une bénédiction. Porque ter Jerusalém como uma cidade é uma bênção. Solo, quando ela na Jerusalém, ela é Ngumba, é uma benedição. Eu digo-vos a verdade, estar em Jerusalém como uma cidade é uma bênção. Parce que l'Éternel a dit à Israël, Porque Deus diz a Israel, estão a ver, quando chegar naquela vossa terra, eu vou escolher um lugar onde colocarei o meu nome, onde todos vocês vão estar adorando naquele lugar. Isso quer dizer, se estiver em Jerusalém como cidade, é uma grande bênção.
vigiar de modo que na mire na yango, seja o na muro, temple na yango, seja o na templo, nyonso na yango, tudo que etingalaka debout. tem que ficar de pé. moto oyo akozala na attitude wana, A pessoa que deve ter essa il faut atitude ezala oyo abotama wana. tem que ser a pessoa que nasceu azala ali. ndenge David azolobake na kati ya Sion na nde place okobotama. Como David disse que dentro de Sião é onde vocês Si nasceram. oyo abotama na liteya te, ozala susi ya liteya te. Ora, aquela pessoa que não nasceu no ensinamento não pode ter ansiedade no ensinamento. yango mona yo basentise na bavitalo na babiscuit É por isso que nós estamos a ver as santas ceias de xaropes e de bolachas. mpe na tongotongo E pela manhã apre cedo. na nsima nango yoka nde baloba E depois do biso tokokobandaka kolandaka bapolo te. nós não podemos estar a seguir os Paulos. soki polo ayaki motei nga mpe naa motei Se Paulo foi pregador, também sou pregador. eya problème te soki polo azali motei eza motei eza Não problème é problema se Paulo foi te. pregador. biso você é bilango batindi pregador. biso toya kobuka eza bilango ya yo te. Mas nós, o campo que nos disseram para ir colher não é teu campo. parce que bango batindaka bango na bilanga baprofete bake babuki. Porque eles foram enviados na lavra dos profetas e so colheram. biso ti toyeboye awa Nós assim que nous viemos n'avons aqui, pas une autre inspiration tokomema oyo ekoleka oyo ya bango. não temos outra inspiração mais do que aqueles têm. c'est inspiration na biso nyonso Quer dizer, a inspiração para todos peut nós se comporter toujours na oyo ya bango. tem que estar de acordo com o deles. mais malheureusement soki okoti mopaya na kati ya makambo oyo, Mas infelizmente, se introduzir um estrangeiro il nessas coisas, viendra tout détruire. ela virá para destruir. abraham atomboli mwana Por isso, Abraão le seigneur levantou. alobi ye te E Deus disse: mais esse dieu não, que sortira de tes mas entrailles. aquele que sair das suas oyo entranhas, akobima na bantraille na yo aquele que sair ye das te suas akozala entranhas, héritier. esse será herdeiro. l'héritier doit être celui qui est né. Herdeiro deve ser aquele que nascer. parce que abotami na liteya te Porque quem não nasceu no ensinamento nakomi mwana te. ainda não é et filho. puis ce qui est malsien papa E marika o que é um desrespeito? oza je ne sais pas moi roi na Syrie, Não sei se oza és roi rei na na Síria Babylone, ou és rei da oza Babilônia. roi je ne sais pas moi soki na Égypte. Não sei se és rei do mais Egito. je ne crois pas que tu seras aussi roi en Israël. Não pense que também em Israel você será rei. Parce que les rois d'Israël se différeront na barua ba nation wana. Porque os reis de Israel são diferentes dos reis daquelas Comment nações. d'abord mon titre na un groupe de prière sans banga, sans zananini, il veut amener son titre tina l'église à la sang. Como é possível? Você sai com seu título lá de fora, sem temor, sem medo, e vens até na Assembleia dos Santos com esse título. C'est que vous avez monté matin. A pessoa, essa Parce pessoa que não se quand on converte. va botama, Quando você fala c'est pour nascer, définir la mobo. irmão Paulo define assim, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Deus, sem ter em conta o tempo de ignorância, Même quand tu servais la Pentecôte, tu les servais dans le temps d'ignorance. significa, mesmo quando servias no Pentecostes, servia o tempo de Et ignorância. avant, on va servir bien, on a dit torche, la rouge, bah, tu as ma croix partout. Por isso é que você vestia também fatos vermelhos com cruzes. C'est pourquoi on va me baptiser dans la piscine. Por isso é que batizava as pessoas nas piscinas. Sinon, Dieu ne tient pas ce compte-là de l'ignorance aux Aguinango. E por isso Deus, não tendo em conta esse tempo de Aí a ignorância, pessoa maintenant, métanonia, disse agora metanonia, sai, change, muda, se convertir. quer dizer, La converte-te. physique, ça va dire pour se convertir. Hein? Na física, quando se diz Voilà, ça passe converte, d'un état à l'autre. na física, converter significa sair de um estado para outro Jamais estado. maï, si on était là à maï, on parlera de la conversion. Non, A água, se continuar sempre água, não pode se falar de conversão. il Não. faut soit un corps liquide et comme un corps solide. Quer dizer, é preciso a passagem de um corpo líquido para um corpo sólido. C'est ça que nous devons expérimenter dans ces choses-ci. Amém. É isso que nós devemos experimentar nessas coisas. Dès la séparation, batambo si biso. Para depois então nos conduzir. Soki ya nzambe ezalaki na kati na biso, Se dentro de nós encontramos alguma coisa de Deus, Dieu koyeba komona. é assim que vai aparecer. Donc c'est ça. É assim. Mais il faut remarquer, Mas agora remarquemos. na ntango Abraham, durant tout ce temps que Abraham présentait Na casa de Abraão, son serviteur, durante esse tempo que apresentava o seu ezalaki filho, ntango koplere, era o tempo de choro, ezalaki ntango kosela lamante. era o tempo de Parce que lamentar. Abraham s'est lamenté. Porque Abraão lamentava. Nga na okende. Eu estou a Est-ce partir. que on a un héritier là? Será que tenho herdeiros aqui? Nga na okende. Eu estou a On a un partir. héritier te. Não tenho C'est herdeiros. lokola nzambe exactement pendant le temps de la loi. É como também, exatamente, Deus no tempo da Adam na lei. Moïse bazalaki. Mesmo
que os Moisés estavam Attends, presentes. Élie, bah, la guerre. Mesmo os Elias Même tivessem si tous les presentes. prophètes étaient là, Mesmo quando estavam mais todos os l'héritier profetas. n'était pas encore venu. Mas os herdeiros não tinham Parce que chegado. celui qui est sorti des entrailles de Dieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui est l'héritier. Porque aquele que saiu das entradas de Deus é Jesus Cristo que é o herdeiro. C'est que même Abraham, Significa mesmo il aquilo. représentait de l'éternel. Ele representava Deus. Le serviteur le plus ancien dans la maison, Que quando Eliezer, estava a mostrar o servidor mais antigo que c'est que Eliezer, pourtant, lá avant de dire que c'est tous les temps des prophètes, Deus queria mostrar todo o tempo mais dos maintenant, profetas. l'héritier n'était pas encore venu. Aonde dentre eles o herdeiro não Parce que estava. le véritable Isaac, Porque o verdadeiro Isaac, ouais, comment ça, Abima n'a entraille là, que deveria sair nas suas entradas héritier na para Camunaï, ser herdeiro nas suas c'était le coisas, Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus Donc, Cristo. tant Ora, todo esse il tempo avait le temps de pleurer, era o tempo de il chorar, avait le temps de se lamenter. era o tempo de Papa, lamentar. soka kotoboye. Voltemos aqui. Comment bandeko baza moke makasi mingi te na kokoma. Escreva para os irmãos que não têm muita. C'est que le temps de pleurer O tempo de chorar et le temps de se e lamenter, o tempo de c'est lamentação toute une dispensation. é toda uma C'est dispensação. qu'avant la venue héritier, Quer dizer, antes da vida do quand herdeiro, nous sommes présentés les serviteurs, todo o tempo que for apresentado os servidores. attention, peut-être que le Bénin va confondre les Cambo et Genèse 15, il y a, je crois Genèse 15 na Genèse 24, pour confondre la montée. Não confunda Mateus do Gênesis 15 com Gênesis 24. Asali na répétition texte on est pas commis wana. Vi só a repetição do texto conforme está escrito On n'est ali. pas encore dans le débat wana ya serviteur le plus ancien la Genèse 24. Não entre nesse debate. Les hommes Dizendo mais vont o quê? Aí não são a mesma coisa. Les hommes tout le monde vont dans la confusion wana. Não entre nessa confusão. Nous avons répété Genèse 15 n'est que commis. Repito Gênesis 15 conforme está Et je escrito. passe aussi vite directement. E passo Le veloz temps diretamente. de pleurer et le temps de se O lamenter. tempo de chorar e o tempo de lamentação Les hommes vont expliquer toute une dispensation, explica-nos o tempo de toda uma tout dispensação, un service, todo serviço, tout un temps. todo tempo. Exactement comme au Bimba. Há tempo completo Exactement inteiro. comme au É Bimba. momento Et inteiro. ça marche comme au Bimba. É uma marcha So, inteira. pendant le temps de pleurer, pendant le temps de rire, Ora, durante o tempo de lamentar, durante o tempo de chorar, l'héritier n'était pas encore là. esse tempo de lamentar é o tempo em que o herdeiro não estava Mais le presente. serviteur était déjà là. Mas o servidor já estava Mais presente. l'héritier n'était pas encore venu. O herdeiro ainda não tinha chegado. C'est que la joie d'Abraham, mais elle est complète était pendant que celui qui devait sortir des entrailles dans la réalité. Quer dizer que a alegria, a felicidade de Abraão não era completa, enquanto que o herdeiro ainda não tinha chegado. Le point de la réalité. Como ainda não Dans tinha le monde de la chegado. vie à connaître. Esse tempo todo foi de choro. Donc, il y a son deuxième astérisque A. Le temps de rire O tempo de rir et le temps de danser, e o tempo de dançar c'est avec toute une dispensation, é também toda uma dispensação, toute une dispensation, é toda uma dispensação, toute une marche, toda uma marcha, tout un service. todo um serviço. On appelle ça service ressources. Esse é um outro Quand on trabalho. est là, quand on se lamenter, c'est un service. O tempo de chorar, o tempo de lamentar um C'est serviço un temps ressources. é outro tempo. Maintenant, quand on peut se réjouir, Agora, o tempo de nos il y alegrar, a qu'on rire, de il y sorrir, a qu'on sourit, de il y a sorrir, qu'on danser. de dançar, Et ça fait temps ressources. é outro tempo. C'est-à-dire l'avenir est héritier. Quer dizer, esta é a vida do Ceux herdeiro. qui héritier allié, Quando vem o celui herdeiro, qui doit sortir des entrailles, aquele que saiu das c'est un entradas, mois, exactement pour rire, esse tempo é que é o tempo de exactement pour sorrir, danser, é o tempo de dançar, exactement pour se é o réjouir. tempo de nos alegrarmos. C'est ça. É assim. Sinon, dans son lit, Agora volto para aqui. Zambé acabou la Bible la vitesse de Mibale. Deus dividiu a Bíblia em duas partes. Bible n'est pas dans la wana. Esta Bíblia que Et temos aqui, Tabona na vitesse de Mibale à Ninene. ela foi dividida em duas partes Et puis principais. les morceaux tombent dans l'alliance de la loi. A primeira parte é que nós chamamos Aliança da Lei. L'alliance de la loi, Aliança da Lei, ou bien le ministère de la loi, ou bem o ministério ou o ou bien le serviço da lei, ministère de la mort. ou não o ministério da morte. Non, ça n'a pas beaucoup de combattre. Estou a fazer assim para os irmãos escreverem. Depuis que tu as la économie, sur la marche. Dissemos que estamos a ajudar os outros irmãos que começaram conosco agora a marcha Comment que para compreender a linguagem. Bible n'est que c'est une habitude, quand même habitude ni balé. Escreva a Bíblia tal e qual como ela é,
está dividida em duas partes ekaboi principais. na baservice mibale, Está dividido em dois serviços. ekaboi na baministere mibale. Está dividido em dois ministérios. elingi koloba ke bible eza na baministre mibale. Significa que a Bíblia tem dois ministros. Ministre moko Ministro, kombo na ye o Moïse, seu nome é Moisés. ministre mosusu O outro kombo ministro, na ye o Jésus-Christ. seu nome é Jesus Cristo. Ministre moko Ministro aza serviteur dans la maison, é servidor da casa, mais ministre mosusu mas outro aza ministro l'héritier de la maison, é o herdeiro da casa. selon Hébreu chapitre 3 je crois, Segundo o Hebreu capítulo en 3, commençant au premier verset a partir do primeiro au versículo pays dans le verset 6 até o versículo 6, na bandele começo. Zamba aza na baministre mibale, Deus tem dois ministros, aza na baministère mibale, tem dois aza na ministérios, baserviteur mibale. tem dois servidores. Ministère moko Ministério, ministre nango kombo na ye Moïse, o seu ministro, o nome é Moisés. mosusu O outro, kombo na ye Jésus-Christ. o seu nome é Jesus Cristo. Zala mwana ya mibale Jésus-Christ. O segundo é Jesus Cristo. Maintenant, premier ministère O primeiro ministério, Moïse azalaki lokola serviteur à la maison. no primeiro ministério, onde Moisés estava, era como servidor dentro de casa. Mais Jésus-Christ par contre, Mas Jesus Cristo, em contrapartida, selon Hébreu, segundo o azalaki Hebreu, lokola l'héritier. ele é que era o herdeiro. Ye nde lokola mokolo makambo nyonso. Ele era o dono de todas Ye essas nde moto coisas. akoherite makambo nyonso. Ele é o herdeiro de todas essas coisas. Donc c'est ça. É assim. Donc ça veut dire Isso quer dizer, le temps de pleurer, o tempo de chorar, le temps de se lamenter, o tempo de lamentar, et ça on a dit ça ministère à Moïse, le temps de la loi. mostra o serviço do trabalho de Moisés, que é o tempo da lei. Le moment où l'héritier n'a pas été. O tempo ou o momento em que o herdeiro não tinha chegado. Yango tango Isaac abotama. Por isso, quando Isaac nasceu, Ce qu'on a mis signification comme on a eu, se acompanhar o significado do seu nome, comme on a la les rires, o seu nome significa ou riso bien les sourires. ou sorriso, Parce que Isaac c'est tout un temps, porque sabe-se que Isaac é todo um tempo, temps de la grâce. o tempo da graça. Le temps où nous allons le loup. É o tempo que temos C'est un temps hoje, de rire. é o tempo de rir, o tempo de sorrir. Parce que c'est un temps où tu repos. Esse é o tempo que nós recebemos Donc o tout repouso. le temps nous sommes là qu'il y a l'émotion à pleurer, à se É lamenter. todo o tempo que tivemos antes de chorar e lamentar. Le repos véritable est acaté. O repouso verdadeiro não tinha chegado. Maintenant le repos véritable est venu en Jésus-Christ. Agora o verdadeiro repouso veio em Jesus Il y a Cristo. des deuxième ministre, Ele é que é o segundo le ministro, deuxième ministère, ou o segundo où ils ont ministério, même la paix, que traz a paz, ils ont même le repos, que traz o repouso ils ont même le sourire. e traz o sorriso La carte à diable. dentro da vida das pessoas. Alors c'est ça le plus important à moi. Essas são as coisas importantes. Maintenant, tout avancer. Avancemos, continuemos. La carte à Bible, Dentro da Bíblia, avant de prendre la là où Jésus est là, antes de chegar neste choro de Jesus, kolela nyonso na Bible ezalaka na même sens te, ezalaka na même signification te. todo choro na Bíblia não tem o mesmo significado, não tem o mesmo sentido. Kolela nyonso na Bible ezalaka ndenge moko te. Todo choro na Bíblia não é igual, Elimbolaka eloko moko te. não se interpreta da mesma maneira. Chaque kolela eza na sens oyo Nzambe atiela yango. Cada choro tem o seu significado que Deus colocou. Eza na place oyo kolela ekolakisa koteya. Há outro lugar onde chorar significa pregar. Eza na place oyo kolela Há outro lugar onde o choro ekolakisa koyemba. mostra cantar. Mais tolingi tosala mwa quelque démarche moko ya moke mpo tosala différence ya kolela na kati ya Bible. Mas nós queremos fazer aqui alguma marcha para mostrando as diversas diferenças do choro dentro da Bíblia. Nakosala bokola nini? Estou fazendo isso Mpona assim por ede quê? yo osala différence. Para ajudar-te a fazer a Pour ne diferença, pas que omona que esika nyonso bakomi kolela para não te levar que em todo lugar onde
encontrar eza choro, sika na nyonso ezalaka eloko moko te. significar que tudo é a mesma coisa. Não. Interpreta eloko dans son contexte. Interpreta essa coisa segundo o seu contexto. omona ke eza na bacontexte oyo nzambe ntango azoloba basili kolela, A gente vê outro contexto quando Deus fala de chorar. omona ke kolela wana ekeseni peut na manière toexplikele yango awa. Veremos que aquele choro é diferente como nós estamos a explicar aqui. omona mpe ke bandeko bana koexplike ndenge jésus azolela kuna ezala mpe différent na ndenge baexplike ngo kote mosusu. Vamos ver como Jesus chorou ali. É diferente como Jesus chorou noutra direção. sokomo jésus ntango azoyebisa bajuife É como Jesus quando dizia aos judeus, après ntango bokomona ngai, dizendo que de algum tempo não me après ntango verão. bokomona ngai lisusu te. Depois de um tempo não me verão mais mais. bino bokomona ngai. Mas vós me vereis. bafarisien balobi boye, Os fariseus disseram assim: ah ça va, bom, ti azoloba bitomona ye assim que você não vai poder ver. O que ele quer dizer? akomi boma ye moko Vai matar-se a si ou mesmo? bien Ou bem, akokende vers les diaspora ou vai para a diáspora, ou bien akokende vers les grecs. ou então vai aos gregos. seke elobeli ya jésus abi ke après ntango bokomona ngai, après ntango bokomona ngai Quer te. dizer que aquela linguagem de Jesus, quando diz dentro de um tempo me verão, dentro de outro tempo bajuif não me verão. maintenant babandi siko koraisonne siri yango. Agora, os judeus seriamente puseram a raciocinar sobre tal. toseke yango alobi boye, Disseram como ele il faut disse: siko toluka toyeba akomi boma temos que saber se vai matar-se, akokende vers les dispersés ou vai aos dispersos, ou os da bien akokende vers diáspora, les grecs. ou então vai aos gregos. est-ce que vous comprenez ça? Será que estão compreendendo isso? après ntango bokomona ngai te. Esta é a linguagem. mais que yo na há um tempo basanso me verão. bakokende na yango. Mas veja o sentido que eles Et passaram com ele. effectivement bamonaki mpe bien. E efetivamente eles Ils viram avaient bem. compris que soki apungi na kati na biso awa, Eles compreenderam, se desaparecer do nosso il va meio, devenir l'enseignant parmi les Grecs. ele vai se tornar o ensinador, o mestre no meio dos Parce que gregos. les Grecs bakutana naye na Jean chapitre 12. Porque os gregos se encontraram com ele no João 12, disseram que queremos Mais en répondant bango déjà. mas nem respondeu. soki graine de Dieu kwenda mabele. Se é um grande trigo não Et quer poli na monte. e não apodrecer, Et pas belé. não se tornará muito. C'est que raisonnement bayuda. Quer dizer, o raciocínio Na dos bango judeus répondant bango na Jean chapitre 12. e a questão da resposta de João capítulo Et 12, c'est exactement ça. ela C'est que marcha ce qui a em disparaître au milieu Em d'Israël, quer dizer, o desaparecimento dela no meio de Israel como enseigner chez les Grecs. é para ir se tornar professor, mestre entre os Parce gregos. que l'élo, Jésus-Christ est enseignant au milieu de nous les Grecs. Porque hoje Jesus Cristo se tornou o mestre que ensina no meio de nós. Parce que na kati na biso azwa lokola graine oyo basemaki Porque no nosso meio ele é como o grão que foi semeado, epoli mpe ekomi ebele. apodreceu e depois tornou-se muito. Donc c'est comme baninivite nde baza wana. É como baninivite os ninivitas. baza bato bayamba São as pessoas que un receberam Jonas oyo akufa sekwa Jonas que morreu e ressuscitou aprêche bango e lhes pregou après akende. e depois Donc partiu. c'était exactement ça. É exatamente nazoki isso. mama moko comprendre ke kolela nyonso na bible ezalaka na sens moko kaka te. Por isso estou a levar-vos a compreender que nem todo choro na Bíblia se tem a mesma explicação. Chaque plaie eza na sens na yango. Cada choro tem o seu sentido, bapasteur biso a na sua explicação. kolela O choro elakisaka nini? mostra-nos o que? totie petit 1 Vamos colocar uma linha na kati ya bible dentro da Bíblia. koplere Chorar ezalaka signe é sinal, ezalaka signe é sinal ya repentance, do arrependimento, signe ya repentance, sinal do arrependimento, ya remords, de remorso, signe ya repentance, sinal de arrependimento, mais signe ya remords. sinal de remorso. Aujourd'hui, Deutéronome chapitre 21. Tomamos o Deuteronômio capítulo 21. Quel est la loi de l'Éternel? O que é que diz a lei de Deus? Israël okenda bitumba Israel, se for em combate, okutani na mwasi moko ya kitoko na nsima kobunda quando te encontrares com uma linda mulher depois do combate, abizwa mwasi wana tyaye na ndako foi dito que tome aquela mulher e leve-a para casa. batela ye pendant un temps. Guarde-a durante um tempo. Maintenant pendant que obateli ye pendant un temps aza na kati ya ndako wana E enquanto aguardar durante um tempo naquela casa, balobi ke mwasi wana alela papa na mama na ye. foi dito que aquela mulher deve chorar o seu pai e a sua mãe.
Aleli papa na maman. chora o pai e a mãe, A changer bilamba. muda, troca de roupa, Akati suki. corta o cabelo, Akati manzaka. corta as A unhas, changer bilamba na ye. muda sua roupa. Pe na sima na yango okoki kozwa ye 30 jours après okozwa ye lokola mwasi. 30 dias depois, você pode tomá-la como tua mulher. Donc c'est ça que nous avons besoin de faire. Esta é a coisa que Deus propôs explicar-nos. Frère Israël, Jesus Christ akendaki mpe bitumba. O verdadeiro Israel, Jesus Cristo, também foi em combate. Parce que tia mata na Golgotha ezalaki bitumba. Porque quando ele sobe em Golgota, aquilo era um combate. Et tia akendaki wana abunda po ayeba kozwa biso. E assim que ele foi para lá, combateu para poder nos Parce que tomar. tozorepresente cette femme là oyo tozwami na nsima ya bitumba. Porque nós estamos a representar esta mulher que fomos tomados depois do combate. Mais kulusu kuna akendaki kosala blague te nakendaki nde kobunda. Na cruz de Golgota, Jesus não foi brincar, mas foi combater. Mais na nsima ya kobunda wana Mas depois daquele combate, arécupere biso. ela recuperou-nos. Parce que tozalaki mpe kofaire partir na butin de guerre ekokaka zwa na poa. Porque nós fazíamos parte do despojo da guerra que ele tomou na cruz. kotia mata kuna akende abomi mibali nyonso mpo biso mwasi totikala. Porque quando ele foi lá na cruz, matou todos os homens para que nós não pudéssemos. Cela les ordonnances qui nous condamnaient. Quer dizer, todas as leis, os mandamentos, as ordenanças. Não que se nos vai condenavam. dominer sur nous, Christ a combattu cela para betar que a Tudo aquilo que nos dominava, que nos condenava, Cristo derrotou na cruz. Parce que condenou na na langage cruz. da Bíblia, o pai é dominateur. Porque, segundo a linguagem da Bíblia, o homem é o dominador. Et Jésus, dans Jean chapitre 8, a Bible. E Jesus, no João capítulo 8, Toute disse, personne ali esclave, et nous raison dominer le monde. ele disse que toda pessoa é escravo da coisa que lhe domina. Il y a encore la loi de la guerre, le bail de son qui est guerre, bon, ma bail, il Por isso é que a lei da guerra diz que, se for em combate, mata todos os homens, deixa as mulheres. Donc nous sommes maintenant dominés biso, Zambé a longa qui a par la croix. Quer dizer que tudo que nos dominava, Deus venceu a partir da cruz. Mais ce qu'on remarque, Agora c'est remarque, pas que parce que Bassi Bakagio, não significa captivé, que você foi aprisionado. comment il faut pas Ao mesmo tempo tem que te casar. Não, não é il assim. faut au vent à l'intérieur de la vie. Você tem que ficar ainda dentro de casa Un travail, un service, et ça la marakati na yo. para se fazer ainda um trabalho dentro de ti. Zambé maintenant, abanda maintenant, qu'on sala mosala mo bo na kaka vina. Deus tem que começar a realizar, a fazer um trabalho dentro da sua vida. Barazeyo, Tem que te cortar o cabelo, Mazaka, tem que te cortar as unhas, Bachanjo Bilamba, tem que te trocar de roupa, préparé très bien. tem que te preparar Mais muito bem. pendant tout ce temps-là, tu dois pleurer ton père et ta mère. Mas durante todo esse tempo, você tem que chorar o teu pai e a C'est tua ça ce mãe. que nous appelons le signe de la repentance. É isto que nós estamos a chamar aqui, Le signe o de la sinal de conversion, le signe de arrependimento, remords. o sinal de Donc, remorso. pour ensemble, ça, oyo, O Filho de Deus, il faut aquela pessoa, remarquer, tu sais, à Tchami, na Kati, un jour, Christ viendra le chercher. deve saber que assim que foi colocado dentro de casa, um dia Cristo vai vir procurar. Donc, ti ndenge, oza na Kati, ya ndako wana, Christ atio na ndako pamba te, atio wana, pour que on le la, parce qu'un jour, akobala yo. Porque assim que Cristo te meteu dentro daquela casa, não te meteu só em vão aí, mas te meteu para você chorar, porque sabe que um dia Ele virá e para te casar. Pour la physique, vamos na mbongwana, vamos na changement radical dans ta vie. Aqui o choro não quer dizer que tem que te ver você a deitar uma porrada de lágrimas, uma quantidade de água nos olhos, não é isso. Mas é ver a mudança, a transformação, o arrependimento profundo da sua vida. Il y a un moment donné, l'église ensemble faisait beaucoup plus une maison de deuil qu'une maison de fête. É por essa razão que a igreja de Deus tem que ser uma casa de óbito, mas em vez de ser uma casa de festa. Il y a un Salomon le bâti boy. Por isso é que Salomão disse: Mieux vaut que l'ennemi dans la maison de deuil melhor é ir sempre na casa de óbito que dans la maison de festin. do que ir na casa de Parce festa. que la maison de deuil n'est pas son mot à tirer l'instruction. Porque é na casa de óbito onde a pessoa tira a instrução. Lorsque on peut dans la maison de deuil, même qu'on soit maillé. Quando você entra na casa de óbito, é um lugar onde você vai adquirir a Nous inteligência. croyons que lorsque nous venons à l'église, nous rencontrons un cadavre. E nós acreditamos
encontramos que quando a gente vem na igreja, encontramos aqui um cadáver. En quel pays où se trouve le corps, É por isso que está escrito, no lugar onde estiver o corpo. se rassembler. É ali o lugar onde se ajuntam as águias. Parce que ils sont allés tout autour d'un corps, Porque nós aqui estamos todos em volta de um só tout corpo. autour de la parole. Quer dizer, estamos em Si on volta da palavra. va une maison de deuil, E para mostrar que a casa onde estamos é uma casa de óbito, et à tout moment, tout est là. é preciso que em todo momento venhamos a chorar. Le changement. Quer dizer, tem que se ver a La mudança. vraie repentance dans notre vie. Vermos o verdadeiro arrependimento em nossa vida. Eu quero que compreendamos essa coisa. Romains chapitre 8 de Soloba, Romanos capítulo 8 diz: Tobi qui a espérance. nós salvamos da Attention, esperança. c'est pas la foi que Tobi quitte. Quer dizer, pela fé nós nos C'est que salvamos. le fait que Bakangio, Batio Nandako, ne signifie pas que Babalio déjà. Quer dizer, o efeito de te aprisionarem e te colocarem dentro de casa não significa que você seja casado, Batio não. Nandako, como sala, como sala, manacima, babala yo. Você foi colocada dentro de casa para que depois você faça um trabalho sobre a tua vida, para depois vir te casar. Le ministère doit faire un grand travail pour Suki, Manzaka, Bilamba, échanger. C'est alors qu'après le play, Bakoki Kobala. Por essa razão, o ministério tem que fazer um grande trabalho na sua vida. Isto é, de te cortarem o cabelo, de te cortarem as unhas, de te trocarem a roupa, de poder ter um corpo limpo, Parce assim de vir te que casar. nous sommes sauvés par espérance. Porque nós somos salvos pela Et esperança. alors, ils sont séparés de la moitié à côté. 30 jours après, vous pouvez dans le pays. É por isso que diz: se você não se alegrar, não gostar mais da mulher, 30 dias depois você pode se separar dela. Donc, c'est ce qui veut dire que nous sommes Isso quer dizer, conforme et ça, estamos aqui, c'est par la foi de ton dimanche de suite au Bika. é pela fé que nós acreditamos que estamos salvos. Mais 30 jours après, Mas 30 dias depois, il y a ma campagne est comme une réalité. é que essas coisas de mudança vão se tornar realidade. C'est ce que les Hébreux ont expliqué. É isso que Hebreu nos Que explica. le souverain sacrificateur va aller au Kota. Que o soberano sacrificador, eles tinham um sítio onde Ce entrar. qui a Kota, de la peuple. Quando ele entra com o povo, Parce que dans ma peuple, il y a un peuple les salaki. porque nos seus ombros tinha a representação do povo. Oh, Bachama qui a deux pierres d'onyx qui étaient ici. E eram colocados sobre as duas pedras de onix que estavam nos seus Qui ombros. représentait Joseph qui allait transporter tous ses frères. Que estavam a representar José, que devia transportar todos os seus Mais irmãos. le même peuple va aller para tout le sacrificateur. Mas aquele mesmo povo que estava nos ombros também estava no peito do soberano C'était l'idée sacrificador. de dire que Jésus a même charge la mission. Isso quer dizer que Jesus levou o nosso Mais fardo Jésus a porté la mission à la e também Jesus levou-nos dentro do seu coração. souverain sacrificateur a Kotuana. Agora, aquele soberano sacrificador que entrou ali, Libanda a tigre de peuple. fora também deixou o povo. C'est le peuple a tigre awa. Quer dizer, o povo que ficou Ensemble, pour fora le peuple a côté dans la présence de Dieu. é a representação daquele povo que entrou na presença Pour de la côté Deus. la présence en Zambé, à côté le rôle à Mabanga. Aquele que entrou na presença de Deus entraram como pedras. Mais réalité, tigre de Libanda. Mas a realidade é aquela que está Si en fora. réalité, tigre de Libanda, wana. Ora, aquela realidade que Et ficou c'est fora là le retour de celui qui est allé sacrifier là-bas dans les très saints. está à espera o regresso do sacrificador que entrou lá no lugar Sur santíssimo. ce qui a béni, Quando ele voltar a il y sair, a la joie. Il y a Obazaki Libanda, vous allez total. é assim que a alegria daqueles que estavam a esperar lá fora vai ser Ça, total, même completa. nous, Hébreux, nous faisons le vainqueur. É da mesma maneira como nós Jésus-Christ peut attraverser le tabernacle, mais ça m'a dit à ma boca que batue. diz que Jesus Cristo também atravessou o tabernáculo que não foi feito pelas mãos dos homens. Qui n'a lié très saint. Também entrou no lugar santíssimo, C'est-à-dire, n'a ma colo. quer dizer, nos céus. Donc, c'est que Yesu pas que n'a Quer dizer, Jesus também foi para lá. Ele também nos Parce que transformou, notre vie est cachée en Christ. porque a nossa vida está escondida em Mon Cristo, colon em ne va Deus. pas apparaître, notre vie aussi apparaîtra. No dia que ele aparecer, também a nossa vida Mais vai pendant qu'il aparecer. est parti là-bas, Mas durante o tempo que ele puis foi, nous sommes encore à la maison en train de pleurer. nós ainda estamos aqui em casa sempre a chorar. En train
de changer les vêtements. a fim de esperar a mudança da roupa. Fomos cortados o cabelo, fomos cortados as unhas, fomos bem arranjados. Porque 30 dias depois, aquele que partiu voltará. Fazer o quê? Ele virá para ver se a mulher completou o serviço. Eu quero que todo o santo compreenda. Nós já estamos no céu pela fé. Mas quanto à realidade, ainda estamos aqui na terra. Porque ainda precisa se fazer um trabalho dentro da nossa vida. É esse trabalho que o ministério está fazendo hoje. É por isso que as pessoas em todo momento devem chorar. O choro é que mostra que estas pessoas se arrependeram de verdade. Vai se ver a sua marcha, vai se ver a sua conduta. É assim que o evangelho de hoje. O evangelho de hoje está centralizado naquilo que é social. Seja os pregadores, os crentes, toda a gente. E como toda a gente estão distraídos pelo diabo, a ansiedade é somente de vestir bem, de comer bem, de estar bem. Mas aquela ansiedade que devia estar, que é do reino do céu no coração das pessoas, já não está. Esta é a realidade do tempo. Que o irmão Paulo disse que acontecerá no decurso do tempo, onde as pessoas no tempo vão ter o desgosto de servir as coisas boas, vão rejeitar a sã doutrina e eles vão se nomear de doutores, e haverá uma multidão de doutores. Mas veja, hoje aparecem muitos ministros, muitos doutores, mas as pessoas não choram. É por isso que as pessoas devem se encontrar com Deus. Por isso é que quando os irmãos de José, eles compreenderam que José, o irmão que eles venderam, então ouviram o som, todos choraram. Porque eles compreenderam que estavam diante, na presença daquela pessoa que eles venderam. Se bem que isso retrata o arrependimento futuro de Israel. Quando eles compreenderem que eles mataram o seu irmão. Mas hoje em dia essa escritura tem validade para nos mostrar que nós também constamos se estamos a fazer experiência com a palavra, então temos que chorar. Hoje temos essas pessoas que não se inquietam com nada. Mesmo que está a levar uma má vida, não se inquieta. Mesmo estando a fumar diaba, não se inquieta. Mesmo estando a ver filmes de pornografia, não se inquieta. Mesmo esses telefones que estão aqui, se por engano, eu pegar nesses telefones e examinar, vamos encontrar coisas que não são dignos de estar nesses telefones que estão a colocar diante da mesa. E sim, pai. A pessoa deve saber que o ensinamento nos proíbe que essa coisa não pode ser assim. O santo não pode se embriagar de bebidas alcoólicas. Mas aqui, depois de ter saído nessa pregação, ele vai ajudar até pessoas a comprar. E depois vai dizer para os seus amigos: eu aqui ninguém me vê. E você quem precisa que porque Deus não tem a missão de repreender todas
as pessoas, mas Deus repreende os seus filhos. Yo ozala o Judas l'Iscariote. Você até pode ser um Judas Alors, Iscariote. souvent, on a dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le rapidement. E ele, Deus, até pode te ajudar para te dizer, meu amigo, o que você quer fazer agora, faça-o rapidamente. Mais peut-être que somos à pied. Mas talvez se você Ça for vous rappelle, é que pode te Aí, repreender makanisiyo para te dizer que esse pensamento makanisi ya diabolo é pensamento do soki diabo. asimamona satana Volta atrás ao mais soki Satanás. bapetelo te E mas não, ozela nini se não for Pedro, está esperando o quê? soki moto osala mabe Se a pessoa estiver fazendo mal notela ye ndoto e que esteja a precisar que alguém sonhe com soki ele, nzambe alobi na biso para te dizer que Deus falou nos, sokoyebisa ye ke nzambe atabisi biso se ele espera que Deus te dizer Olha que o Deus mensagem como nos essa mostrar, pessoa tem uma mensagem de Deus para pendant você. que la você est crédule Dessa si maneira, tu ne connais pas les choses de Dieu você começa a si tu chorar ne por connais pas la parole de la vérité não conhece si tu n'as pas le Saint-Esprit a verdade, não tem parce o que le Santo Espírito. Saint-Esprit a pour mission Porque o Santo Espírito tem a de nous missão convaincre de nos de convencer, nous dire de que nos dizer que place oyo tya mokolo wana eza yango te não é um lugar, change pe d'attitude muda de atitude. yango moni kolela Por isso é que o choro eza mbongwana é transformação, arrependimento. nakosisa lelo awa eloko ya mibale Hoje eu vou terminar aqui. A segunda coisa, efana mpona edo mpe na kosambo para poder ajudar-te na oração. 2 2. pleurer Chorar c'est aussi un signe de l'incapacité também é um sinal de incapacidade. ya kozanga makasi A falta de força, signe d'incapacité o sinal de incapacidade. signe ya incapacité O sinal de incapacidade. Apocalypse chapitre 5 Apocalipse capítulo 5, la verset 3 4 balobi no versículo 3 e 4. non si c'est la wana Vamos terminar aqui. papa comment on a bien pleurer c'est aussi un signe ya incapacité Chorar também é um sinal de incapacidade, à part signe ya repentance c'est un signe ya incapacité para além do sinal de arrependimento, também é sinal de Apocalypse 5 maintenant la incapacidade. verset 3 qui nous la suit Apocalipse 5, versículo on a 3 besoin a pourtant que to sambela capítulo 5, versículo 3 a 4. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. E ninguém no céu, nem na Maintenant, terra, le verset nem 1, debaixo maintenant, da le verset terra. 1 pour la meilleure compréhension, 1, 2, ok? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, Oui. scellé de 7 sceaux. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, Ok. voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Ok, sois wana. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Kola pambo na bino. Deus nos abençoe. Kola pambo na bino. Deus nos abençoe. Nalingi penzana te a livre te. Eu não quero pregarmos ou falarmos do livro, Mais napesa bino promesse mas dei-vos a promessa que tant kosilisa les grandes lignes de la sainte doctrine. que quando terminarmos as grandes linhas da sã doutrina, Na oteya sikoyo l'Apocalypse interprété verset par verset. vou pregar-vos sobre o Apocalipse interpretado versículo por Ça versículo. fait un temps na suko te ma Apocalypse pendate. Já faz tempo que não gosto mais de pregar sobre o Apocalipse.
Les années à sauter Apocalypse 10 et Hoje, se pregar o Apocalipse 10, le côté Apocalypse 5, amanhã pregar o Apocalipse 5, le bien ministère est changé. amanhã ou depois o ministério muda. Et le docteur Maurice est comme prophète Maurice. E ao mesmo tempo, em vez de doutor Maurício, vai ser agora profeta Maurício. Et ça, dans ma cambo, il y a plus de candidat dans mon thème, on va changer le ministère. Não há coisa que me traz tanta ira no coração do que mudar o ministério. Il y a tout le monde a bien. Por isso, temos que ver bem. Là, on commence à défendre la lobby. Nous avons un l'ange puissant, nous avons le temple de l'Apocalypse 11, non. C'est comme si un docteur a voté Ézéchiel, c'est comme si un docteur a voté Apocalypse, c'est comme si un docteur a voté Daniel, c'est comme si un docteur a voté. Hoje estou a lamentar quando ouço um irmão que está a defender a sua tese, dizendo que quando eu preguei sobre o Apocalipse 10, sobre o Apocalipse 5, alguns irmãos disseram, não, quer dizer que tinha que mudar de posição ou do ministério. Parece que um doutor hoje não pode pregar o Apocalipse, não pode pregar o Ezequiel, não pode pregar o Daniel. Outro diz no altar, eu era doutor, mas como vi, todos os jovens estão a ser consagrados e eu agora, como cresci, c'est ça la compréhension de ce que quer dizer, a compreensão que eu recebi daquela pessoa é como se a questão de ser doutor, então, é quando se é jovem, mas quando cresce depois, atinge uma certa maturidade, tem que se transformar em profeta. É isso que eu adquiri daquele homem. Irmãos, conforme estamos aqui, será que sabemos que o reino do céu existe? O céu existe? Será que estamos a saber que o inferno também existe? Será que as coisas que aconteceram no tempo de Noé não vos inspiram alguma coisa? As coisas que aconteceram no tempo de Lot não vos inspiram nada? Será que não temem, não têm medo que Deus também pode queimar-te e eles vão sentir remorso nenhum? Todo trabalho na saída disso avec crainte e tremblement. Irmão Paulo nos disse que devemos trabalhar para a nossa salvação com tremor e temor. É verdade. Você hoje, será que estás a pensar? Porque alguns irmãos estão a te aplaudir, estão a te elogiar, e você pensa que Deus também está alegre contigo. Chegará ao ponto de que, se Deus abrir o seu olho e olhar só para baixo, e você deparar com aquele olho, você vai saltar daqui a correr e fugir para não voltar mais aqui sentar ali. Le Seigneur a offert à Misso. O Senhor nos pagará sim, Pai. Par rapport à parcelle, à limite, ou à Pessa de Misso. Em relação aos limites do terreno que nos foi dado. Isso é, nós próprios começarmos a colocar os nossos limites, dividirmos nossos próprios terrenos, que não foi dado. Isso Deus não vai considerar. Donc a souffrance nous sommes obligados na semana eternité. Quer dizer que o resto do sofrimento que você vai passar a viver, Deus não vai considerar. Est-ce que vous avez entendu bien? Será que está a compreender bem? Vou terminar aqui para dizer o seguinte. Não vou entrar na profundidade. Mas o João diz assim. Ele viu um livro escrito por dentro e por fora. Mas não havia ninguém que pudesse abrir. Parce que dans ce livre là il y a la rédemption. Porque neste livro estava a redenção. Il y a aussi le jugement. E também o julgamento. Tudo estava dentro daquele livro. E não havia ninguém. Il y a personne qui est digne d'ouvrir. E quando João viu que nenhuma pessoa foi achada digna de abrir, João pôs a chorar. C'est-à-dire, les plans de Jean expliquent. Quer
Quer dizer que o choro de Jó que explica, awa moto moko te aza capable ya kofungula. aqui não se achou nenhuma pessoa capaz para abrir. bayebisa balobi te kolela lisusu te. E lhe disseram, não chore mais. Regarde l'homme de la tribu de Juda. Olha o leão da tribo de Judá. Yeye moto alongi É ele quem venceu. aza capable ya kouvrir les livres É ele que é capaz de abrir o mpe livro ya korompre les sous. e de romper os C'est selos. que Quer dizer, soki makoki ya kobikisa ya kosipola ya kokambola eza te ta nyonso ozalaka te ya kolela. se não tem poder, força para libertar, para resgatar, para salvar, para comprar, então o sinal é chorar. Esse tempo todo é o tempo de Ozala choro. mpo ape ndenge batango ozotraverse avec Dieu. É como também o tempo que estás atravessando junto com ososandi Deus. te ozobondela makambo yango ozokoma te eza mpe ozolekisa un moment de plaire. Quando você está a sentir que as coisas não vão bem, aquilo que você procura não alcança, as coisas não marcham, não prosperam, também está a representar para ti um tempo tanke de ngai choro. nazorepondi te na makambo ozoloka epa nzambe au sujet ya kobala ya kobota ya kolia ya kobonga ya makambo nyonso c'est un temps de plaire. Enquanto você não é respondido por Deus nas questões tuas, seja de comer, de nascer, de vestir, de trabalhar, todas essas preocupações significa que estás no tempo de choro. L'écriture dit A Escritura nos diz, ne pleure pas não chore mais, parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. porque alguém que venceu. nalingi na pokwa lelo comprendre que Eu quero que na tarde de hoje la você plaire na yo compreenda os teus choros, lamentation na yo as tuas lamentações, ezwa suka põe fim, parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. porque alguém venceu. C'est-à-dire okolonga na makasi na yo te okosisa ngo na makasi na yo te mais il y a quelqu'un qui a vaincu. Quer dizer, você não vai vencer pela tua força, não vai vencer pela tua inteligência, mas alguém que já Il y venceu, a quelqu'un qui a vaincu. há alguém que já venceu, Il y a quelqu'un qui doit ouvrir le livre é alguém que deve et qui va abrir rompre les seaux. e desatar os C'est le céus. bon problème na yo. Quer dizer, para o Même teu si on est problema, ici dans un moment encore très dur. mesmo que tenha vivido momentos muito difíceis, quero que você L'Éternel acredite peut aussi me que répondre. hoje Deus pode Essuyer responder, ma larme na ngai. pode pôr fim às Ajude tuas kosongisa lágrimas na esengo. e pode lhe devolver Parce a que moto alegria. aponaka na kolela. Porque a pessoa que semeia com Arekolaka comme choros, tu chantes d'allégresse. ela colhe com Donc ça alegria. même pas capable de asekisa yo. Deus é capaz também de te Ça fazer même pas sorrir capable hoje. de yo sourire. Deus é capaz de te pôr alegre para sorrir. ayebaki korir. Como Abraão um dia sorriu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Deus nos abençoe Nous allons abundantemente. continuer l'évangile que le Seigneur vous Vamos bénisse. continuar sexta-feira. Deus nos abençoe. Alingi totelema siko tolobanga quelque chose. Quero Tu peux allumer les chandeliers quand tu voudras, et tu peux l'éteindre quand tu veux, mon Jésus. Tu en places les bornes de tes mains à la durée du service, parce que tu en es les créateurs et les propriétaires. Sois loué, oh mon Dieu. Tu peux allumer les chandeliers quand tu voudras, et tu peux l'éteindre quand tu veux, mon Jésus. Tu en places les bornes de tes mains à la durée du service, parce que tu en es les créateurs et les propriétaires.